Hoje o Jornal da Manhã começa uma série de reportagens com personagens da guerra entre Israel e Hamas. No relato de hoje, o Marcelo Favalli traz a história de uma professora. As imagens falam por si. Percorremos a estrada que leva ao Kibbutz Be'eri, palco de um dos massacres promovidos pelo Hamas. Praticamente 3 meses depois da invasão, os vestígios da violência pelo caminho. Carros destruídos e o resto no asfalto dos veículos que foram incendiados. Na pista, o rastro dos jipes destacados para reforçar a segurança das comunidades agrícolas. A viagem é silenciosa. O país segue em luto pelos mais de 1.200 mortos e por aqueles que ainda são mantidos reféns. Pelo caminho, as marcas de tudo que foi abandonado durante a fuga. Não é preciso dizer que Israel está em guerra. É uma sensação que se sente no ar. Inspeções de patrulhas espalhadas pelas maiores cidades se tornaram corriqueiras. Assim como a cena de quem tenta voltar para as casas destruídas pela onda de ataques que persistiu com bombardeios vindos da faixa de Gaza. Com a vida tentando voltar ao normal, surgiram as histórias de sobreviventes e testemunhas do que os israelenses consideram a versão deles do 11 de setembro. Entre os anônimos que foram fundamentais para muitos salvamentos está Nelly, uma jovem que estuda para ser professora. Ela é conhecida como a irmã do kibbutz, ou seja, alguém que não vive na comunidade, mas é tão ligada àqueles moradores que é chamada de filha pelos mais velhos. Digamos, por exemplo, que os idosos, a maioria deles, gostam de vir à nossa sessão de leitura. Nelly estava no Kibbutz Be'eri no dia do atentado. Ela conta que recebeu o alerta para deixar o local quando houve a primeira investida dos militantes do Hamas. Preferiu ficar. A jovem se lembra de 3 ondas de ataques dos terroristas até conseguir se aproximar da primeira vítima. Matavam qualquer um que se aproximava. Eles apenas paravam, cada um deles olhava, procurando saber onde estávamos. E cada soldado que chegava para nos defender era morto. Eles mataram entre 10 a 12 soldados. Soldados que vieram nos salvar. Às 2 horas em ponto, eu entendi que provavelmente não conseguiríamos sair daquela situação, porque o resto do campo estava destruído e não havia saída. Todo mundo havia se escondido em algum lugar, e os terroristas simplesmente invadiram. Nós corremos para uma clínica. Eles colocaram fogo nos feridos e jogaram suprimentos fora. Foi terrível, foi simplesmente terrível. Eu pensei que fosse morrer. Eu estava encurralada numa espécie de grade. Nós estávamos encurralados. Não conseguíamos respirar. Estávamos presos, só podíamos chorar. Nós os ouvíamos gritar, nós os ouvíamos gargalhar. Eles vieram em grupos e simplesmente jogavam tudo fora. E incendiavam tudo, tudo. Parte dos sobreviventes do Kibbutz Be'eri foi levada para um hotel. Nelly continua por perto para dar apoio. A música serve para atenuar a dor. No centro de convenções, encontro entre famílias dos sequestrados. A reunião serve de oportunidade para os legistas colherem DNA de sobreviventes. O material genético pode ajudar na identificação de vítimas carbonizadas. Outro tema que se torna urgente é o tratamento psicológico de quem testemunhou as atrocidades, principalmente as crianças. Os locais mais brutalmente atacados tiveram reforço na segurança. Patrulhas percorrem as ruas, vasculham veículos estacionados e procuram na vegetação por eventuais explosivos deixados pelos terroristas. E ainda, todo tipo de trabalho é interrompido em Israel pelas sirenes que anunciam foguetes em direção à população civil.
sinais de uma guerra que não tem data para acabar.